cuida de nós, cuida de cada um dos meus irmãos, cuida para que não sejamos enganados. Cuida de nós, Pai. É o desejo do meu coração, eu creio que é o desejo de cada eleito, para cada eleito, é que não sejais enganados, não seja confundido. Este eu creio que é o desejo de cada filho, de cada filha de Deus neste dia, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais esta manhã, quando vamos juntos tomar uma pequena parte da palavra de Deus, né? A palavra de Deus que permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os homens passarão, mesmo os grandes homens passarão. Os grandes faraós passaram. Grandes homens hoje passarão. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Esta é a alegria, é o gozo que nós temos, porque os eleitos de Deus, eles não são grandes homens. Os eleitos de Deus, eles são a palavra. Eles são a palavra. Vamos iniciar lendo as Escrituras, conforme nós anunciamos em Gênesis capítulo 22, verso 17. Gostaria, irmão, irmã, ouvinte, que você observasse muito atentamente a Escritura, as Escrituras, o sentido real da Escritura, né? Veja o que há dentro disto, né? Gênesis capítulo 22, verso 17, Deus disse que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. A Escritura de Hebreus, capítulo 11, verso 12, diz assim: pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. É importante observarmos a Escritura como ela está falando, né? Como ela está falando, não como alguém queira interpretar. Vamos tomar o Evangelho de João, capítulo 8, verso 23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Isto são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no verso 37 do capítulo 8, ele disse: bem sei que sois descendência de Abraão. Hoje você encontra todo mundo dizendo que eu sou descendência de Abraão, eu sou descendência do HM, eu sou descendência de Abraão. E Jesus, o Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, disse: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Você entende isto? A minha palavra
não entra em vós. Por isso eles queriam matá-lo. Por isso a indignação, a desprezo, a desfeita, porque a palavra não entra em vós. Eu gostaria de dar um pequeno tema a este texto, para ver se nós obteremos um resultado mais apropriado para este momento. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Acredito que este deve ser o tema da nossa vida, na vida de cada eleito, de cada filho de Deus. Mas o que vai provar que somos eleitos? O que vai vindicar, autenticar que somos realmente eleitos de Deus? É por pertencer a um grupo denominado terceira etapa, a um grupo denominado segunda etapa, ou a um grupo denominado o melhor companheirismo do Brasil, ou o melhor companheirismo do mundo, ou a um grupo de volta à palavra original, que se diz de volta à palavra original, ou um grupo à palavra falada, ou é por pertencermos à palavra, por pertencermos a esta revelação que vem de cima. Há uma diferença muito grande. A revelação vem do céu, vem de cima, de Deus, aquele que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A interpretação dos homens, ela vem de baixo, ela vem da terra, ela vem da teologia, quer dizer, Deus, logia, estudo de Deus. Então o homem da terra, o humus, o homem da terra, ele estuda Deus. O eleito de Deus, por revelação, ele recebe de Deus. O teólogo, ele tem que estudar Deus. Há uma diferença muito grande, como do céu e o inferno. Agora, nós vamos tomar a mensagem do profeta Irmão Brana, e eu tenho procurado de todas as formas não citar nomes, Mas eu encontrei nas mensagens o Irmão Brana citando alguns nomes de indivíduos, de pessoas que foram usadas pelo diabo, por Satanás, o adversário das nossas almas. Eu encontrei o Irmão Brana citando até mesmo o nome de um certo papa do seu tempo. E o Irmão Brana nunca deixou de combater o espírito errado dentro da palavra, usando a palavra. O Irmão Brana nunca deixou de combater o sistema nicolaíta. O Irmão Brana nunca deixou de combater o pecado, a mentira, a falsidade, a falsa interpretação. E eu creio que aqueles que são da noiva
e que zelam por esta mensagem, eles continuarão no mesmo espírito, na mesma atitude do profeta irmão Branham, no mesmo exemplo do profeta irmão Branham. Então, se queremos tomar exemplo do profeta irmão Branham, precisamos seguir a mensagem e ver como agiu o profeta de Deus. Eu vou tomar aqui alguns parágrafos na revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo na exposição das 7 eras da igreja. O profeta irmão Branham inicia aqui dizendo: agora, a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária, né? aquela escultura, expondo-a ao espectador. É um descobrimento, revelando o que estava previamente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da igreja vindoura. Nas 7 eras da igreja vindouras. Eram eras que estavam por vir, quando João viu. E como eu disse, o irmão Branham citou nomes. Eu tenho procurado de todas as formas não citar nomes, mas quero que vocês me entendam que quando eu cito o nome, mesmo de pessoas que já partiram, já não estão mais nesta dimensão, eu peço um respeito à memória, em memória a aqueles indivíduos, mesmo se eles praticaram bem ou mal, se eles foram usados pelo diabo ou se eles foram usados por Deus. Então, podemos citar aqueles que foram usados por Deus. Amém, muito bom. Mas então não podemos citar aqueles que foram usados pelo diabo? Ou que estão sendo usados pelo diabo? Podemos sim. Se você é uma figura pública, é um homem público, nós vamos citar seu nome sim qualquer hora. Ou então você saia do público, abandone a mídia. Não tem como, nós vamos citar. Eu tenho citado nomes e hoje talvez citarei nomes, provavelmente citarei nomes. Vamos aos poucos. Então vejamos a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da igreja. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser super enfatizada. Nunca é demais. Nunca é demais. A revelação do Espírito a um verdadeiro crente nunca é demais. Nunca é super enfatizada. Você já pregou muito sobre isso. Você já falou muito contra este ensinamento errado. Não, isso nunca vai ser super enfatizado. Isso sempre vai ser em tempo oportuno. Isso sempre vai ser em tempo próprio. E o profeta irmão Branham diz aqui na mensagem Revelação de Jesus Cristo, página 3. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Viu, irmão? A revelação talvez signifique mais a você do que você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse e você. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja, a noiva. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos esta pergunta? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Veja isso aqui. E eles disseram, uns João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. Estão dizendo tanta coisa que o Senhor e outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou e que está agora aqui, né? Então você se recorda disso? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós? Eu sei que os homens aí fora, os homens de baixo, não os de cima, eu sei que os homens aí dizem isto mesmo. Mas e vós que sois de cima? Vós que sois os eleitos de Deus, o que dizeis que eu sou? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E ele disse, e eles disseram, uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele, e vós que sois de cima, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Da onde veio a revelação para Pedro? A revelação veio de cima. A revelação veio dos céus. Então você vai entender que há uma outra revelação que vem de baixo, que chama-se interpretação particular das Escrituras, o que é reprovado pela Bíblia, pela palavra. Vejamos, não vamos fugir do assunto. Diga lá. Assim, e és tu, bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou carne e sangue, isto é, homem nenhum te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja a importância, a grandeza, a magnificência desta revelação. Esta revelação de saber quem é o Filho do Homem. Quem é Cristo? Veja a importância. O diabo fica louco, e mais louco ainda, quando nós mostramos o unigênito, o único gerado de Deus. João capítulo 1, verso 18. Eles chegam a dizer que nós estamos crendo na dualidade, o que é uma coisa falsa, hipócrita. Não tem Bíblia para isso. Mas o diabo fica nervoso, fica louco, porque ele está sendo afrontado. E ele sabe que isto é dando honra, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso. Vejamos, vamos um pouquinho mais. Então, quando Pedro recebeu esta revelação, esta tremenda revelação, o que foi que o Senhor Jesus disse para ele? Foi meu Pai que está nos céus. Então veio de cima. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno não podem prevalecer contra a revelação. É importante nós lembrarmos que o irmão Branham nos ensina quem são as portas. Quem são as portas? Portas do céu, portas do inferno. Portas do céu são pregadores, portas do inferno também são pregadores. Então, quem são as portas do inferno que não prevalecem contra esta revelação? São pregadores, são homens públicos, homens que estão diante do povo como guias, mas são lobos vorazes, destruindo
a eficácia da revelação. E o profeta diz: os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Isso é realmente carnal. Você tentar edificar a igreja sobre uma pessoa, sobre um homem. Não existe tal coisa. É aí aonde você tem que desestruturar essa crença de que há uma noiva chamada família Branham. Vamos começar desestruturando esse espírito que não há tal coisa. Efésios capítulo 3, verso 15. Toda a família no céu e na terra toma o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a palavra, não vamos fugir da palavra, irmãos. Não deixe nenhum pregador, por mais eloquente, por mais bonito que ele fale, por mais extrovertido que ele seja com a palavra, não deixa ele colocar outro nome, além do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele disse, os irmãos católicos, eles dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto fazia? Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. Oh, isso aqui é bom demais, né, irmão? O irmão me mostrou isso aqui, e irmão Vander, né? E que coisa boa, coisa boa. Quando ele mostrou isso, há poucos dias eu estava olhando sobre isso também, e isto veio de uma forma magnífica, né? Então, veja, Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem, seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele quem for, Deus não pode edificar sua igreja sobre um homem. Não tem como. Nós tivemos grandes homens, né? Grandes homens que fizeram grandes trabalhos no mundo. Estou falando no mundo, né? Tivemos grandes homens que prestaram grande trabalho a Deus. Prestaram grande trabalho. Nós temos na nossa nação grandes homens que prestaram um grande trabalho a Deus, né? Nós poderíamos citar seus nomes, né? Como o pastor Joaquim Gonçalves Silva, né? Foi um homem que prestou um grande trabalho a Deus, tentando levar a mensagem ao povo de Deus, mas trouxe isso de uma forma misturada com obra dos nicolaítas, com jezabelismo e muitas coisas mais, né? Com balaanismo. Isso veio de uma forma mesclada, e isto não foi muito longe. Por quê? Porque isto era uma obra de baixo, isso não era uma obra de cima. Ah, mas como é que você diz isso? É uma coisa que alcançou as 7 nações em redor, evangelizou todo o Brasil. Não importa o quão grande isto seja, maior do que isto eram os reinos dos faraós, e no entanto caíram, no entanto falharam. Deus não edifica sua igreja sobre um homem, Deus não edifica sua igreja sobre a ideia de um homem. Não, senhor. Nós tivemos aí, como eu citei, o nome do pastor Joaquim Gonçalves Silva, que fez um grande trabalho no Brasil e até em algumas nações em volta do Brasil. Nós temos há muitos outros que tentaram avançar ainda mais na palavra, na mensagem, mas todos eles sem êxito algum. E o que é que prova? Que eles não tiveram êxito? Ah, mas eles ganharam tantas mil pessoas, ganharam tantos mil irmãos, batizaram não sei quantos mil. Tudo isto foi muito bom, foi muito bonito, diante dos olhos dos homens. Mas isto ainda é obra aqui de baixo. Ainda é obra de baixo, porque o que é mais importante agora, irmão, é nós recebermos a revelação que vem de cima.
Quando você recebe a revelação que vem de cima, você não cria daquele homem que está prestando aquele serviço a Deus um ídolo. Você não cria uma idolatria em torno daquele homem. Quando você é revelado, quando você tem revelação de cima. Entende? Então nós tivemos há muitos outros, como poderia citar o doutor William Soto Santiago, um grande homem, intitulado o grande conferencista internacional, PhD, doutor William Soto Santiago, que arrastou também multidões em torno de si, mas ele também teve as suas obras através da teologia, que é o estudo de Deus, o estudo da mensagem, que ele tentou aplicar sua inteligência intelectual, ele tentou aplicar isto usando a mensagem do profeta Irmão Branham e deu no que deu. Nós vemos aí isto tudo sendo reduzido a nada. Talvez você diga, mas ninguém pode apagar o que foi feito. Não estou dizendo que ninguém pode apagar. Talvez você mesmo esteja apagando o grande trabalho que você prestou. Você tentou prestar. Talvez você mesmo esteja apagando. Porque o resultado disto nós vamos ver pelos frutos. Pelo final. Porque a vitória não é para aqueles que começam. É como você termina. É de que forma você está terminando esta batalha. É aí que eu quero ver como é que é a vitória. Talvez você esteja tendo uma vitória com sabor de derrota. Porque você construiu a sua fé sobre um homem. É diferente de falar do profeta o que Deus diz para o profeta Irmão Branham. Se você fizer com que as pessoas creiam em ti, é diferente, entendeu? Você crer num homem de Deus é uma coisa. Agora você idolatrar um homem de Deus ao ponto de dizer, se aquele homem não for no rápido, eu não vou também. A ponto de você dizer que o Irmão Branham é o Senhor Jesus Cristo, ou que o Senhor Jesus Cristo é o Irmão Branham. E isto é você edificar a sua fé sobre um homem. E o Irmão Branham diz que isso é carnal. Ou você vai dizer diferente? O Irmão Branham diz que é carnal. Agora ele disse assim: Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá como se Deus estivesse santificado o terreno naquele lugar. Também não era isso. É uma determinada cidade no Brasil que Deus edificou, que Deus abençoou, que Deus estabeleceu. Determinado bairro da cidade. Determinado capital desta nação. Não é isto, como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. Não é isso. E não é como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus. Também não é isto. Foi a revelação. Veio de cima. Foi a revelação. Leia da maneira como está escrito. Não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai tu revelou. E sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Por que as portas do inferno não podem prevalecer contra a noiva, contra o eleito de Deus? Porque eles são revelados pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. É Ele quem está mostrando ao espectador a sua obra-prima, a sua escultura. É Ele mesmo quem está revelando isto. Ele mostrou isso a João, o que seria nas eras vindouras. Agora vejamos um tanto mais nesta revelação. Vós sois de baixo
e eu sou de cima, disse Jesus. Importante aqui, quando nós lemos a escritura de Gênesis capítulo 22, verso 17, que os irmãos observaram, eu creio que você observou isso, que a Abraão foram dados dois tipos de descendência. Observa isso, irmão. Irmão Wanda, os irmãos que estamos caminhando esta caminhada da fé, foram dados dois tipos de descendência. É uma descendência de Abraão conforme as estrelas do céu. Aonde é que são as estrelas do céu? De cima. O profeta irmão Brana diz que nós éramos aquelas estrelas da alva que se rejubilavam, se alegravam na presença de Deus. Você crê nisto? Leia lá o irmão Brana falando sobre isto. Mensagem em sua presença. E você vai encontrar uma outra descendência de Abraão, como a areia do mar. Então nós encontramos aí duas descendências, uma descendência de cima e uma descendência de baixo. Então quando eles dizem, somos filhos de Abraão, eles estão falando a verdade, são descendência de Abraão, mas sois de baixo. Assim como o eleito também diz, eu sou descendência de Abraão, mas sou de cima. O que é que prova isto? O que prova isto é a revelação. Revelação. O eleito só se movimenta pela revelação. O de baixo, ele se movimenta pela interpretação. Pela interpretação. Veja, todos estes que eu tenho citado, seus nomes, eles se manifestaram e se movimentaram através de uma interpretação. É uma interpretação da palavra feita por homens. Por isso a fé de muitos foi edificada sobre o homem. E isto é carnal, diz o profeta irmão Brana. Vamos para a mensagem? Página 3, exposição das 7 eras. Você conhece a mensagem, a revelação de Jesus Cristo? Ele disse: como soube Abel o que fazer, a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado? Será que Abel foi perguntar para o pastor dele que sacrifício ele devia fazer? Será que ele foi perguntar para o pastor dele o que ele deveria fazer para então fazer expiação pelo pecado? Porque de alguma forma ele sabia que ele estava também destituído da glória de Deus, e ele precisava fazer um meio através do qual ele pudesse aproximar-se do Salvador, aproximar-se do seu Deus. Ele sabia que estava afastado de Deus. O eleito sabe quando ele está afastado de Deus. O eleito de Deus, ele sabe quando há entre ele e Deus apenas uma interpretação, apenas uma obra de baixo. O eleito sabe. Você pode ficar 10 anos, 15, 20 anos enganado, mas você sabe que tem uma diferença, algo fazendo a diferença entre você e Deus. E no dia que aquilo for rasgado, for rompido, você vai ver que você é um eleito de Deus, que você não pode viver através de interpretação, você tem que viver através de revelação. O que foi? O que foi dado a Abel para ele poder oferecer um sacrifício apropriado? Pela fé, ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento. Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Por isso, nós encontramos hoje
muitos irmãos fugindo da mensagem. Eu estou falando irmãos, pregadores, ministros também, fugindo da mensagem, tomando interpretação de teólogos, tomando interpretação do Dr. Souto Santiago. Aí tem gente que diz, mas se estão copiando do Dr. Souto Santiago, que é verdade, não tem problema. Não tem problema para você, porque você também é de baixo. Mas para os que são de cima, tem problema sim. Os que são de cima não querem interpretação de teólogo. Os que são de cima, eles só aceitam a revelação de cima, de Deus, do Pai. Eles não aceitam nenhuma interpretação de baixo. Vós sois descendência de Abraão? Sois, mas sois como a areia do mar. Sois de baixo. Nós somos como as estrelas do céu. Somos de cima. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Disse Jesus. Embora ele tivesse um mandamento, portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Quem? Caim. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel, foi uma revelação de Deus de cima, que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Agora, você poderia tomar o que o pastor diz, o que o seminário diz. O que é o pastor diz? O que é que o seminário diz? O seminário diz interpretação. E o pastor que copia interpretação do teólogo, ele não é nada menos do que um seminarista. Ele não foi ao seminário, ele não cursou teologia, mas ele copia tudo do teólogo. Então ele está grávido do seminário, ele está grávido do teólogo. Pregador engravidado do teólogo. E o teólogo vem trazendo suas interpretações, dizendo que o novo nome de Jesus Cristo é William Branham, interpretando as Escrituras, dizendo que a manifestação do Filho do Homem para revelar a palavra é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é tudo obra de teólogo. E você vê que essas obras são de baixo, porque quando elas são colocadas diante da luz, diante da revelação que veio de cima, elas se desfazem, elas ficam sem vigor, ficam sem força. É como o homem que ganhou almas para si apenas. Ele nunca ganhou almas para Jesus. O homem que ganhou almas para si apenas, ele fez patrimônio para si mesmo. Então chega uma hora que aquilo é confrontado, aquilo vai ter que ser confrontado, porque você não pode brincar com os filhos de Deus. Você não pode, esses filhos de Deus, eles são a palavra de Deus, eles são a mensagem de Deus. Aonde há um filho, não importa se é um crente, mas se ele é um eleito de Deus, ele é a palavra. E nenhum pastor tem o direito, pode brincar com um filho de Deus. Entendeu? Pensar que o Filho de Deus é propriedade sua. Filho de Deus é propriedade de Deus. Filho de Deus veio de cima. Filho de Deus não foi gerado aí na sua igreja, não. Filho de Deus foi gerado na palavra. Oh Deus, ajuda eu. Agora ele disse: agora você poderia tomar o que o pastor diz, ou o que o seminário ensina, e embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo, e que é o sangue que o limpa, e que Deus é seu Salvador, você nunca terá a vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Se é uma revelação espiritual que faz, então ela tem que vir de onde? Para poder ela dizer que Jesus é o Cristo. Importante nós observarmos isto. Agora, eu disse, Mombrana disse, agora eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas durante essas 7 eras.
é uma revelação, porque os discípulos, eles próprios, não conheciam estas verdades registradas. Não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: tu vais, neste tempo, restaurar o reino a Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terreno. Porém, era um reino espiritual que ele ia edificar. E ele mesmo não podia dizer-lhes acerca disto. Acerca de qual lugar? Pois o Pai não tinha revelado a ele. Porém, o reino espiritual que ele ia edificar, ele mesmo não podia lhes dizer acerca de seu lugar nele, pois o Pai não tinha revelado a ele. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e neste tempo particular, após sua morte e ressurreição, leva isso, irmão, lá para o parágrafo 283, 284, primeiro selo. Seu nome era Jesus, Redentor, quando esteve sobre a terra. Mas quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele subiu com um novo nome. Vamos lá, vai lendo, vamos lendo a mensagem. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e neste tempo particular, em seu ministério medianeiro, ele é capaz de expor aqui, nesta revelação de si mesmo a João, o que a sua glória e presença na igreja significariam e fariam. É isso que ele está fazendo, que ele fez por cada um de nós. É para isso que ele deixou o Apocalipse para nós. É para isso que ele levou João lá naquela visão, lá no dia do Senhor. Foi para isso que ele levou João, foi para que estas coisas pudessem agora estar aqui diante de nós, para poder fazer a diferença entre o que é de cima e entre o que é de baixo. Ele diz assim, nesta revelação, falando do Apocalipse, poderia dizer neste Apocalipse, mas aqui o Mombrano diz, nesta revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo e ele nos diz como vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás, e Satanás odeia isso. Satanás odeia este assunto. Satanás odeia que falemos destas coisas, porque isso esclarece as pessoas, isso tira ensinamento errado que foi feito às pessoas. Então Satanás odeia, Satanás não gosta disso. O profeta irmão Brana disse ainda assim, você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que os outros? Através de teólogos. O que o doutor Souto Santiago era? Ele era apenas um camponês? Leia a história e você vai saber que ele era um teólogo. E veja qual era a doutrina do doutor Souto Santiago. E veja qual é a doutrina destes irmãos que estão dizendo hoje que o novo nome de Jesus é Brana. Se não é a doutrina do teólogo. Se não é a doutrina da serpente. Aquela mesma serpente que o irmão Brana... Vocês esqueceram disso, irmãos? Aquela mesma serpente que o irmão Brana fala lá na mensagem, a serpente ferida, logo no começo da mensagem ali, o irmão Brana está falando que ele deu um tiro nela. E quando ele foi ver ela, como ela ainda estava viva, e ele foi para dar mais um tiro na sua cabeça, na cabeça dela. E quando de repente ele viu um irmão com as mãos erguidas. E o irmão Brana diz que aquele irmão era a serpente. Ou a serpente era aquele irmão. Estava usando aquele irmão. Eu tenho aí a mensagem. Leia lá a mensagem, a revelação de Jesus Cristo em espanhol. E veja lá se o irmão Brana não está dizendo isso. Leia a mensagem da serpente ferida. Agora ele disse assim,
Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros. Através de teólogos liberais e pseudocientista. Sabe o que é isso? Pseudocientista é falso cientista, falsos conhecedores. Através de teólogos liberais e pseudocientista, quer dizer, falsos conhecedores, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Talvez você diga, não, mas o meu pastor, ele me ensina certinho, meu pastor, ele crê que o novo nome é Brana, ele crê que a segunda vinda já aconteceu, lá no Monte Pôr do Sol, ele diz que é aquilo, foi aquele acontecimento. Meu pastor prega certinho. Mas eu quero te dizer que se ele está ensinando essas doutrinas, pode saber que ele está afrontando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse, porque isso não é doutrina do céu, isso é doutrina da terra, isso é doutrina de teólogo, isso não é doutrina de Deus. Vamos lá um pouquinho mais? E ele disse assim: ele sempre está atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Estes 2 livros nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto. Satanás odeia que seja exposto. Ele odeia que se levante alguém e comece a mostrar como ele trabalha e aonde ele está trabalhando. Entendeu? Porque aí as pessoas vão ficar atentas ao movimento dele. Então ele odeia ser exposto. E nesses livros ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: ele não tem parte em mim e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E quem é as portas do inferno? São pregadores aqui de baixo. O Mormon diz que são pregadores. Portas do inferno são pregadores. Portas do céu são pregadores. As portas do inferno não podem prevalecer contra você, irmã, contra você, filho de Deus, contra você que é eleito desde antes da fundação do mundo. Agora o profeta disse, na página 5, exposição das 7 eras: deixe-me mostrar-lhes outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação. Eu sei que o que eu estou falando vai causar indigestão em muita gente, já está causando. Mas eu não estou preocupado com muita gente. Eu estou preocupado apenas com o eleito que está sendo enganado, aquele que pode ainda ser enganado. São estes os quais eu estou preocupado com eles, que estes são os meus irmãos que são de cima. E quem é de cima se ajunta no mesmo bando. As aves da mesma plumagem voam juntas. E ele diz: deixe-me mostrar-lhes outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja.
Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí está, aí está. Então, como você vai sustentar agora para mim que o nome novo de nosso Senhor Jesus Cristo é o nome do irmão Brana agora? Então você tem que tomar Hebreus 13:8 e excluir da Bíblia. Tirar da sua Bíblia. Não lê mais este versículo, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Toda a família de Deus está edificada sobre o fundamento de apóstolo e profeta, sendo Jesus Cristo a principal pedra da esquina. Toda a família no céu e na terra toma o nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 19 ao 20, Efésios capítulo 3, verso 15, Hebreus 13:8. Ora, mas esta é outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo. Agora, ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo, mais do que 90% dos teólogos. É claro que ele sabe. Satanás, ele deu a teologia para isso. É como você dá uma chupeta com açúcar, uma mamadeira com açúcar para uma criança, entendeu? É claro, ela vai aprender a comer aquilo lá com açúcar, embora sabendo que o açúcar está matando ela. O açúcar vai destruí-la brevemente. Mas ela não tem noção, ela não tem conhecimento daquilo, deram aquilo para ela, né? Foi exatamente o que o Satanás fez com o teólogo. Ele usou o teólogo para poder fazer uma mamadeira com açúcar de teologia, de doutrina errada, e empurrar isso na goela dos irmãos. E os irmãos se regozijam, se alegram, e pulam e gritam e não recebem nada, porque não sabem o novo nome. Porque não sabem o novo nome. O irmão Brando disse: será dado nos trovões. Não acha os trovões que você vai achar o novo nome. Nós vamos chegar lá um outro dia, né? Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele sabe muito bem isso. Ele sabe muitíssimo, mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecoste, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que reclama como sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Tudo mais é falso. Tem que ser falso. Todo o restante é falso. E Satanás odeia isto, porque ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como é que nós vamos sustentar um novo nome, além do nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é o raiz e descendência de Davi? Quem é o leão da tribo de Judá? Veja, irmãos, o novo nome tem que significar, o novo nome é a palavra? Mas o novo nome tem que significar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome do irmão Brana não significa isso. Veja que é muito fraca essa interpretação de dizer que o nome do irmão Brana é o novo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tentar edificar a igreja, a sua fé, sobre um homem. É coisa de teólogo. É obra de teólogo, obra de seminário. Isso é obra do diabo. E ele disse: agora recordem isto. Cristo, na verdadeira igreja, é uma continuação do livro de Atos. É isso aí, irmãos. É isso que cada eleito de Deus
deve ter consciência nesta hora é que você é uma continuação do livro de Atos. O irmão Branham foi uma continuação do livro de Atos. E cada eleito de Deus neste dia é uma continuação do livro de Atos. Exatamente. E são os nossos atos quem vai reprovar toda a atitude do diabo, toda a atitude doutrinária, toda doutrina errada. São os nossos atos, são as nossas maneiras, é o nosso repúdio a estas coisas. Você pensa que eu estou falando contra um homem, contra uma pessoa. Eu não estou falando contra uma pessoa, eu estou falando contra um espírito, e um espírito errado que começou lá no Jardim do Éden, começou lá no céu, foi jogado para a terra, porque para este fim ele foi criado, ele é de baixo. É importante que você tivesse luz sobre isso, para você saber. Há seres que foram criados para um propósito, e há outros seres que foram gerados de Deus. É diferente, você sabe, é uma diferença muito grande entre o gerado e o criado. O criado é criatura, o gerado é dele, nasceu dele. Por isso, Jesus disse: eu sou de cima, vós sois de baixo. Por isso ele disse: a descendência como as estrelas do céu, outra descendência como a areia da praia do mar. Já estamos encerrando. Ele disse: porém o livro de Apocalipse mostra o espírito anticristo, mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria. Aí você vai dizer, mas na mensagem não entra isso não. Irmão, irmã, é exatamente no meio do povo que diz que crê na mensagem do irmão Branham, aonde o diabo está empenhado para enganar, porque é o que pode te dar vida eterna, e também é o que vai te proporcionar uma condenação. Entendeu? É a única coisa. Então o diabo sabe muito bem que é nesta mensagem, é com esta mensagem que ele vai conseguir o seu evangelismo, assim como também nós estamos fazendo o evangelismo de cima. Satanás também está fazendo o evangelismo de baixo. Vós sois de cima, vós sois de baixo, eu sou de cima, disse Jesus. E ele disse, então, aqui neste livro de Apocalipse, mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e contaminou a igreja com doutrina errada, tornando-a morna, formal, impotente. Ele expõe Satanás. Este livro de Apocalipse e o livro de Gênesis expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus, descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso, ele não pode suportar isso. Ele sabe que as pessoas obtiverem, ele sabe que se as pessoas obtiverem a revelação verdadeira da verdadeira igreja, e o que ela é, e o que ela representa, e o que ela pode fazer maiores obras, ela será um exército invencível. E se elas obtiverem, essas pessoas, se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, se você obtiver a revelação dos dois espíritos dentro da mensagem, dos dois grupos de pastores dentro da mensagem, podia nem dizer grupo, porque o outro é muito pequeno, entendeu? Se você obtiver a revelação
desses dois espíritos dentro da mensagem, você se tornará um exército invencível. E isso está dentro da estrutura da igreja. E pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao Espírito anticristo, isto é, antipalavra, Satanás será impotente diante dela, diante da igreja, diante da noiva, diante desse grupo de irmãos. Não importa se é 2 ou 3, Satanás será impotente diante de vocês. Ele será tão seguramente frustrado hoje, como quando Cristo resistiu a cada esforço dele para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos contra elas. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que você possa discernir esses dois espíritos operando dentro da igreja da mensagem, dentro do grupo de gente da mensagem. Não pense, quando você fala de mensagem, não pense no grupo A, grupo B. Não existe, existe um grupo, existe o povo que crê na mensagem do profeta Irmão Branham. E esses dois espíritos estão aqui dentro, o Espírito Santo e o Espírito de Satanás. Está operando dentro da mensagem. Sim, Senhor. E está operando exatamente para manifestar quem é de cima e quem é de baixo. Quem é descendência de Abraão? Todos são descendência de Abraão. Mas há uma descendência como a areia do mar e há uma descendência como as estrelas do céu. Por isso, o Senhor Jesus disse, São João capítulo 8, verso 23. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Isto é o que ele disse àqueles homens que diziam ser descendência de Abraão. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. É outro tipo de material, é outro tipo, é outra composição. A palavra não entra neles. Eles não vieram de cima, eles não são de cima, eles são de baixo. Eles foram criados para esse propósito. Eles foram criados para ir a um seminário, para estudar teologia. Eles foram criados para criar doutrina errada. Eles foram criados para apoiar a doutrina errada. Então eles são de baixo. Mas nós, eleitos de Deus, somos de cima, gerados nele antes da fundação do mundo. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, te dando vitória, vitória do amor divino. É isso aqui, é vitória com a palavra. É você amar mais a palavra do que qualquer outra coisa, amar mais a palavra do que a igreja, amar mais a palavra do que o seu pastor. A palavra é a palavra e ela deve ser em primeiro lugar em todos os sentidos. Você entende o que eu estou falando? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É Ele que domina o céu, a terra e o mar. É Ele quem abriu caminho para Israel passar, manifestando